Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dá aquela chegada no meu site, que é o vernalha.com.br, para conhecer meu trabalho e minha agenda de cursos. Também no site das empresas apoiadoras deste canal, Canon do Brasil e Sigma. E dá aquela chegada na comunidade de apoio de financiamento coletivo aqui deste espacinho na internet, apoia.c/Armando Vernalha. A partir de R$5 mensais você pode contribuir efetivamente com a produção de material para este canal, participar de uma comunidade exclusiva de apoiadores no Facebook, entre outras recompensas possíveis. Mas vamos diretamente ao assunto do dia de hoje. A Canon está colocando uma mirrorless full frame no mercado. Eles já têm uma linha de mirrorless com vários modelos. Outro dia, por conta do lançamento da nova câmera, eu adiantei a pauta de vídeos, então no sábado vocês viram o papo que eu bati com o Bruno Massal lá da Canon a respeito da EOS M50, que inclusive é a câmera que estamos usando para gravar este vídeo de hoje. Aproveitando para agradecer o amigo Massal que emprestou a M50. Por conta dos anúncios, a gente está em véspera da feira Photokina na Alemanha e tudo quanto é lançamento importante geralmente é anunciado na Photokina ou nas vésperas dessa feira. Foi assim com a Nikon, que anunciou a Z6 e a Z7, fiz vídeo comentando isso aqui no canal. É assim com outras marcas, a gente vai ver outras marcas colocando outras novidades e tudo aquilo que for relevante eu vou gravar materiais aqui para o canal. E é assim que está sendo com a Canon com o lançamento da EOS R, a Mirrorless Full Frame da Canon. Tem algumas informações que eu consegui coletar tanto em sites de rumores, sites de fofoca fotográfica, como conversando com o pessoal da Canon. Eu tentei o melhor possível movimentar contatos lá junto com o pessoal da Canon do Brasil, que tentaram buscar informações com a Canon dos Estados Unidos, buscando aí na nossa rede de contatos o melhor que a gente pôde saber. Assim eu vou trazer para vocês algumas informações da EOS R, aquelas que já são certeza, aquelas que são prováveis, aquelas que ninguém sabe direito ainda, e algumas informações sobre as lentes que a Canon também vai lançar. Provavelmente depois de amanhã, se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, quando ele foi colocado no ar, na quarta já vai ter ocorrido o anúncio oficial da Canon. Então vou voltar com um vídeo ajustando alguma coisa que não tiver 100% neste, ou confirmando, ou ainda adicionando coisas novas que não tinha ainda a informação. Mas enfim, vamos logo para o que interessa. Sensor de captura de imagem dentro da EOS R. É um CMOS da mesma família do sensor da 5D Mark IV. Há uma discrepância de informações se ele virá com 28 megapixels, 30 megapixels ou 32 megapixels. Mais provável, até onde eu saiba, de 30 megapixels, mesma contagem de pixels da 5D Mark IV. Não é o mesmo sensor da Mark IV, é a mesma família, atualizado, melhorado tecnologicamente. O sensor da Mark IV é o melhor CMOS que a Canon fabrica atualmente, então melhorá-lo já é assim, um patamar de qualidade realmente muito bom. Essa câmera então tem essa questão da contagem de pixels, ela terá gravação de vídeo em 4K. Daqui a pouco a gente entra na questão do 4K, crop, sem crop, leitura full frame. Aliás, o Massal no vídeo sobre a M50 falou do como a Canon costuma lidar com 4K, o mapeamento do sensor. Então se você perdeu essa parte, é uma explicação técnica bacana, tá no vídeo passado onde a gente falou da M50. Uma coisa importantíssima sobre esse novo sensor, ou sensor de mesma família atualizado, é que o Dual Pixel AF, que é o sistema de focalização contínua para foto e vídeo da Canon, cobrirá 100% do sensor. Então, estando dentro da área de imagem, tem como focalizar. A cobertura, não dá para ser maior do que isso. O corpo da câmera será um corpo selado em liga de magnésio. Então a gente está falando de corpo das linhas profissionais da Canon. Corpo selado em liga de magnésio, dual pixel cobrindo o sensor todo e sensor de captura,
Dual Pixel cobrindo o sensor todo e sensor de captura da família da 5D Mark IV. Então nós estamos vendo só por esses dados que a Canon posiciona essa câmera acima, por exemplo, da 6D Mark II, que é uma full frame de entrada. Talvez ela venha, uma informação que eu já adianto para vocês, eu não tenho o preço final dela agora. É possível que ela venha na faixa de preço próxima da 5D Mark IV, porque as especificações dela indicam esse nível de equipamento. Assim como a Nikon fez a Z6 e a Z7 precificada mais cara, porque está num patamar superior, é mais ou menos a mesma coisa. A bateria que essa câmera vai utilizar é a LP-E6N, que todo mundo que usa Canon já está acostumado, porque a bateria que você usa na 6D, 6D Mark II, 5D Mark III, Mark IV, 7D Mark II, quem está acostumado com as linhas profissionais da Canon, mesma bateria. Tela articulável nos modos da 6D Mark II, que é uma coisa que faltava na 5D Mark IV. A tela articulável, touchscreen para todas as funções, tanto para menu como para focalização, navegação em geral da câmera. Touchscreen falei, entrada de microfone e saída de fone de ouvido, que é uma crítica que foi feita sobre a 6D Mark II, que não tem a saída para fone de ouvido. A nova mirrorless EOS R tem. Vai ter adaptadores para lentes EF. Muita gente esperava o mount nativo EF, mas tecnicamente muito esquisito usar o mount de uma câmera DSLR, porque o flange focal, a distância entre o sensor e a lente, é muito mais longo numa DSLR do que numa mirrorless. Você usando o flange focal mais curto, num projeto óptico novo, se abre possibilidades técnicas muito interessantes com relação à quantidade de luz que uma lente consegue projetar para dentro da câmera, e até questões de nitidez de imagem nas bordas da imagem. Tem vários aspectos que o flange focal curto ajuda. Assim sendo, o mount novo é bem-vindo e eu já vou falar dos adaptadores. Essas informações que eu passei até aqui são certas, tá? Tudo isso aqui é certeza, está no modelo que vai ser lançado. Agora as informações prováveis. Por que eu estou dizendo que é provável? Porque eu vi várias fontes informando, mas há algumas discrepâncias. Velocidade de disparo de fotografia de 10 fps, 10 fotos por segundo. É muito provável que seja nessa casa. Se não for isso, é 9 ou 11, mas não vai fugir muito do entorno de 10 fotos por segundo, o que é excelente. O buffer de memória vai ser maior, provavelmente, aqui está no provável, mas boa chance, de maior que o da 5D Mark IV. Então a capacidade de disparo contínuo dela será um pouco melhor que a da 5D Mark IV. O 4K, o vídeo 4K, provavelmente terá um codec mais amigável do que o Motion JPEG que tem na 5D Mark IV. Já falei do Dual Pixel Autofoco, que vai ter inclusive no 4K o Dual Pixel operante. A ergonomia da câmera muda um pouco, ela se aproxima da ergonomia das mirrorless que a Canon já lançou, como a M5, por exemplo, porque por causa do espaço da câmera, o dial traseiro, que a gente normalmente opera com o dedão numa câmera da Canon, teve que sair dali e para o lugar dele veio um controle direcional também operado com o dedão na parte de cima da câmera. Então a ergonomia muda um pouco, mas ela é muito parecida com outras câmeras da Canon. A parte de vídeo vai ter o Canon Log, tá? Está no provável, muito provável, vai ter o Canon Log e provavelmente também saída limpa pela porta HDMI a 10 bits. Atende requisitos de mercado de vídeo com mais ênfase do que vinha atendendo a 5D Mark IV. Embora a 5D Mark IV você tenha o Canon Log também com upgrade pago. O que não se sabe, aqui eu não posso dizer nem que haja probabilidade ou não, só vou dar meus chutes. A gente confere isso no próximo vídeo depois. Estabilização de imagem no sensor. Acho bem improvável uma estabilização física de sensor, como faz aí a Sony, a Panasonic. Aqui não tem uma extensa linha com estabilização de imagem nas lentes. Pode-se discutir tecnicamente quando é vantagem a estabilização no corpo, quando é na lente. Há uma questão da estabilização no corpo, às vezes não manter o raio de luz que entra pela lente totalmente perpendicular ao sensor, então você tem uma diferença da distribuição do plano de foco no sensor, e quando esse estabilizador é na lente, ele pode compensar esse efeito, mantendo o raio de luz perpendicular ao sensor.
Então há aspectos técnicos em que é um pouco melhor a estabilização na lente. Por outro lado, a estabilização no sensor compensa diferentemente algumas vibrações, empata no final. Mas eu não acredito que a Canon vai colocar estabilização física dentro do sensor. Vai continuar com as lentes e talvez com a estabilização digital que eles já colocaram na T7i, que eles já colocaram na 6D Mark II e que funciona bem. Já fiz vídeo na 6D Mark II com estabilização digital junto com o IS da lente, funciona bem mesmo. É o que eu acho que vai ser o caminho. O codec do 4K não se sabe exatamente qual vai ser, mas a grande probabilidade é de um encapsulamento aí de H264 mais amigável. Não se sabe se 1 ou 2 slots de cartão. Falando nisso, a Nikon levou uma saraivada de pancada por conta de um slot de cartão na Z6 e na Z7. Falaram tanta besteira sobre esse assunto que eu vou gravar um vídeo só sobre isso, o roteiro está aqui já na mesa, porque a ideia de que uma câmera profissional necessariamente tenha 2 slots ignora que um Phase One de médio formato digital use um slot de cartão só, que uma Leica use um slot de cartão e que sei lá quantas outras câmeras têm um slot de cartão. Tem gente que falou coisas realmente doidas sobre slots de cartão por conta da Nikon e eu aposto em um slot apenas para EOS R. A 5D Mark IV tem 2 slots, mas eu aposto em um só pelas fotos que já circularam, pelo tamanho da tampinha de cartão que aparece ali. Eu espero um cartão só. Não sei qual o padrão de cartão, se a Canon vai inventar de colocar um CFast dentro da câmera, acho improvável, eu acho que vem dentro do SD. Mas vai que essa é a parte mais nebulosa, é a parte que eu não consegui recolher informações sólidas. Se o 4K vai ser com ou sem crop ou as duas possibilidades, eu acredito nas duas possibilidades, ou seja, uma leitura de full frame e uma leitura de mapeamento de pixel com corte, que é o que a gente encontra na Sony, por exemplo, na Nikon e assim por diante. Vamos falar um pouquinho dos adaptadores, tá? Vão ser 3 modelos, não sei se os 3 vão ser lançados, existe o projeto de 3 modelos de adaptadores. Não necessariamente os 3 chegarão ao mercado ou chegarão ao mesmo tempo ao mercado, mas os 3 adaptadores. O que são? Um é um adaptador padrão. Isso significa que todas as lentes EF entrarão na nova EOS R com o uso deste adaptador, mantendo autofoco, mantendo IS, mantendo funcionalidades todas, assim como acontece na EOS M, as Mirrorless APS-C da Canon. Você tem lá o adaptador para usar EF e EFS, na Mirrorless vai ser a mesma coisa, funciona bem, estou testando com a EOS M50, funciona bem, vai ser igual, só que para full frame. Então há um adaptador para full frame para lentes EF, não é EFS, porque a baioneta EFS já projeta um círculo de imagem menor, elas já não funcionavam nas full frame Canon. Então para lentes EF Canon haverá o adaptador, porque a nova baioneta, o novo encaixe das Mirrorless se chama RF. Então a EF e a RF são 2 montagens de mesma família, só que com flange focal diferente. O EF vai funcionar então na nova câmera com adaptador. Um outro adaptador é um adaptador com slot para filtro. Muita gente que trabalha com teleobjetivas longas está acostumado com as lentes que tem o slot para filtro atrás da lente, que é uma possibilidade, porque quando você tem uma teleobjetiva de 600mm com aquela boca desse diâmetro, você não tem filtro para rosquear lá na frente, e se tivesse não alcança para girar um polarizador, por exemplo, porque a lente é longa, então você tem filtrinhos que se usam atrás da lente. Há um adaptador com slot para filtro entre os adaptadores listados. E há um terceiro adaptador que aí é um pouco mais especulativo, há fotos que circularam dele, há indícios da existência dele, que seria um adaptador com possíveis filtros ND, filtros de densidade neutra dentro dele, o que aproximaria essa câmera de uma filmadora profissional, porque toda filmadora profissional possui filtros ND internos para ajudar no controle da luminosidade. Seria uma maneira da Canon colocar no mercado uma câmera híbrida de foto e vídeo, mas que com um simples adaptador se aproxima mais de equipamentos high-end de vídeo. Isso seria bacana de ver. É meio nebuloso ainda se realmente vai acontecer. Essas são as partes prováveis ou nebulosas sobre a EOS R. Vamos falar um pouquinho das lentes. Coisas certas que a Canon vai lançar. Uma é a RF, então novo
Novo mount, 28 a 70 mm f2. É a primeira vez que uma lente nesses comprimentos de 28 até 70 mm chega na abertura f2. A gente está acostumado com as 24-70 2.8. Antes das 24-70 2.8 existiam as 28-70 2.8. Com o tempo virou 24-70 e agora a gente está entrando numa 28-70, mas de abertura f2, extremamente luminosa para uma lente zoom desses comprimentos. E é da série L essa lente. Então a RF 2870 f2L, não sei se com o IS, estabilizador de imagem ou não, e motorização de foco USM. A lente de kit prevista para a EOS R, que ela vai ser vendida só corpo ou corpo com lente de kit, será uma RF 24-105 f4 LIS USM, a versão para mirrorless da lente já tradicional da Canon, que é a 24-105 f f4 LIS USM. Ela vai ser menor e mais leve que a atual lente EF. Então a RF ficou menor e mais leve. Vai ser lançada a RF 50mm 1.2 L USM. Não é a mesma lente EF 50mm 1.2 L que já existe. É uma nova versão, segundo o que me foi dito, melhor e mais nítida que a 50mm 1.2, mas um pouco maior que ela. Então a 50mm 1.2 já é grande, vai vir uma lente um pouco maior, mas com ganhos de qualidade. Também será lançada aí todas essas lentes que eu falei dentro da série L. Por fim, vai ser lançado a RF 35mm f1.8 IS STM. Eu vi 3 relatos sobre essa lente. Uma dizia que era macro, então era uma 35mm f1.8 IS macro STM, e outra menção que eu vi não dizia o macro. É um pouco estranho uma 35mm macro para uma full frame, mas é tecnicamente possível. Com abertura 1.8, essa é para esperar se confirmam, mas é uma lente não da série L, portanto um pouco mais barata, um preço mais econômico. Já que se pode dizer isso de um equipamento fotográfico, né, gente? A gente está acostumado que não existe coisa econômica nessa área. Esse só, então, full frame, 30 megapixels, corpo selado, 10 fotos por segundo, a mesma bateria que já se usa, entrada de microfone, saída de fone de ouvido, dual pixel cobrindo o sensor inteiro, saída limpa HDMI de 10 bits, Canon Log, 4K, com codec mais amigável, mudanças de ergonomia, eu aposto em um slot de cartão só, mas vai que eu queimo a língua. 3 modelos de adaptador, lentes RF 2870 f2, RF 24-105 f4L, RF 50mm 1.2L, RF 35 1.8 IS. Tem também, para aí novidade para as mirrorless não full frame da Canon, uma lente que é a EF-M, portanto a baioneta de encaixe mirrorless APS-C, como a EOS M50 que a gente está aqui, 32mm f1.4 STM, uma lente bem luminosa para uma câmera APS-C. E, para não deixar o pessoal que usa as DSLR Canon e que vai continuar usando DSLR Canon, ou vai usar com o adaptador nas novas mirrorless full frame, a terceira geração da 400mm 2.8 LS USM e da 600mm f4 LUSM. LIS USM. Essas duas lentes, a 400 e a 600mm de abertura 2.8 e de abertura 4, estão entre as lentes mais populares entre fotógrafos de natureza e de esportes. Do que tudo indica, na Fotoquina estarão anunciadas as terceiras gerações, a atualização ótica das duas. Uau, muita coisa para falar. Como eu acho que as coisas vão se comportar em termos de preço, que é a informação que a gente não tem? Meu chute é que ela estará, a EOS R estará mais perto em termos de preço da 5D Mark IV do que da 6D Mark II. A 6D Mark II acabou de chegar no mercado, ela é uma câmera nova, está no início da vida comercial dela, e segundo o que a gente vê por números assim da B&H nos Estados Unidos, ou os números de exportação que saem do Japão, ela vende bem. A 5D Mark IV já está há mais tempo no mercado.
A 5D Mark IV levou já a pancada da Nikon com a D850, levou de novo agora da Nikon com a Z7, leva a pancada da Sony com a A7R3. Não que seja uma câmera pior do que essas, na verdade elas todas são câmeras espetaculares, mas o noticiário tecnológico vai atingindo as vendas do modelo. Como é um modelo que já está no mercado há mais tempo, é mais provável que a Canon, se vá canibalizar um produto interno, o faça para cima da 5D Mark IV. E as especificações da câmera que estão chegando são para o nível de 5D Mark IV, uma espécie de 5D Mark V, né? Então essa EOS R é um corpo profissional com desempenho profissional da Canon. Se a gente pensar no lado da Nikon, é o que a Nikon fez com a Z7, que meio que compete internamente com a D850. E não no nível, um degrau abaixo de mercado, que é Sony A7 III, que é Nikon Z6, que no caso da Canon é 6D Mark II. Isso é crença pessoal. Eu não acredito que a Nikon que a Canon vá canibalizar as vendas da 6D Mark II. Porque se fizesse isso, o que acontece? Se joga uma câmera com especificações de nível da série 5, mas no nível de preço da série 6, eles vão afetar as vendas de dois produtos da sua própria linha. Porque você pode afetar as vendas da 6D Mark II, se vier nessa faixa de preço, e da 5D Mark IV, se as especificações baterem. Eu acho muito difícil que qualquer fabricante, em sã consciência, tente detonar dois dos seus produtos, sendo ela líder de mercado, sem precisar se arriscar dessa forma. Assim sendo, a faixa de preço deve estar mais próxima mesmo do que a faixa de preço da 5D Mark IV e não da 6D Mark II. Tá joia, gente? Então isso é o que tem de certo, o que tem de provável. As lentes são certas. Eu vi algo sobre outras lentes, sobre outros acessórios. Há também um battery grip, tá? Há um grip de bateria para a EOS R também já certo que vai ser lançado. Então ela chega para o mercado, o que mostra também a proposta mais profissional da câmera. O fato de já ter o battery grip indica algo interessante aí. É isso que a gente tem por hora sobre a EOS R. Assim que eu tiver o fechamento dessas informações, a gente volta para ver aí onde é que eu acertei, onde é que eu furei, né? Onde é que os meus contatos foram firmes ou onde eles me enrolaram, vai que, né? Sempre pode acontecer. A gente se vê por aí, pessoal. Dá aquela chegada no meu site para conhecer minha agenda de cursos, meu trabalho, dá uma chegada no site dos apoiadores do canal, que inclui a própria Canon do Brasil. Aliás, tem gente que fala assim, o Armando é patrocinado pela Canon. Eu queria mesmo, não sou. Eu tenho parceria com o Canon College e com a Canon do Brasil. Eles me emprestam equipamentos, como agora eu estou usando a EOS M50. Eles me emprestam equipamentos e assim eu também ajudo a divulgar um lançamento da marca, ou faço review, esse tipo de coisa. É um apoio ao canal, mas tanto é que eu falo aqui de Nikon, falo de Fujifilm, falo de Sony. Não é um canal de marketing da Canon e eu não recebo nenhum dinheiro da Canon para fazer este espacinho na internet. Para financiar este espacinho na internet, há o apoio coletivo aqui, apoia.c/Armando Vernalha. É para vocês que assistem o conteúdo e que puderem contribuir com esse canal que eu faço esse trabalho que eu faço aqui. Então quem puder contribuir, ajuda aí com o dia a dia produtivo deste espacinho na internet. A gente se vê por aí, pessoal. Os links para tudo que eu falei estão na descrição desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.